Tudo o que a gente come, todo o nosso alimento do homem, vem direto ou indiretamente das plantas. O mesmo acontece com os outros animais. E não é qualquer planta, não é a massa de celulose que nos alimenta. O que nos alimenta é a planta viva. E a gente vê essa porção, essa cobertura de massa vegetal viva aqui, e não calcula-se a quantidade de animais que estão se alimentando dessas plantas hoje. Essas plantas somente nascem quando tem as chuvas. Todo ano chove e todo ano elas nascem. Aqui está a borboleta procurando flores para se alimentar do néctar. Mas existe outros insetos que são do reino animal, naturalmente, que se alimentam, por exemplo, das folhas verdes. Então essas plantas surgem todos os anos. Enquanto tiver semente aí no chão, a semente vai germinar com as chuvas, com as primeiras chuvas. E ela vai manter-se viva, verde, enquanto tiver o chão molhado. E o chão vai permanecer molhado, o solo, enquanto tiver chuva. E a chuva aqui nessa área do Nordeste começou em fevereiro e está se encerrando agora no mês de maio. Nós já estamos hoje a 25 e certamente se tiver alguma chuva daqui para frente é chuva ocasional. Já não faz parte do que a gente chama de estação chuvosa. Está fora do tempo. Mas o fato é que, como a gente reforçou aqui, essas plantas nascem com água e morrem sem água. E na maior parte do ano não tem chuva aqui. Quer dizer que na maior parte do ano não tem solo úmido. Na maior parte do ano não tem chuva. Na maior parte do ano não tem essas plantas. Enquanto essas plantas que a gente chama de relvas, gramíneas, secam e morrem com a falta de chuva, os arbustos e árvores liberam as folhas. Quer dizer que a planta, o arbusto mesmo permanecendo aí com seu corpo, não está processando a fotossíntese. E o que vai acontecer com os ramos e o caule, por falta de fotossíntese, não tem clorofila, vai ficar tudo cinzento. É o caso, por exemplo, das caatingas que existem no sertão nordestino. Não é daqui a caatinga. Nós estamos andando aqui numa terra de cerrado, num solo de cerrado, onde existe uma vegetação com pelo menos 200 espécies de árvores e arbustos. E não menos de 200 plantas a nível de relva, gramínea, como nós estamos vendo aqui. Hoje não temos nem 100. Metade desapareceram porque a semente não sobrevive a um tempo muito prolongado. Ela não permanece, vamos dizer assim, em condições de se reproduzir quando enfrenta um verão seco, sem chuva, quente, de mais de 200 dias, como acontece hoje aqui nessa área do Brasil. Então, a planta precisa de água todos os dias. E se durante 200 dias não tem água, não tem chuva, não tem solo úmido, as plantas têm que fazer algum mecanismo para não ficar nessa dependência de uma água que não existe. Então a gente disse que essas gramíneas se reproduzem, vão liberar esse cimento aí no chão,
aguardar a próxima estação chuvosa do próximo ano para poder germinarem e se reproduzir. Então isso foi acontecendo ao longo de mais de 100 anos aqui, com esse terreno desmatado. A oferta de chuva foi diminuindo. E a evaporação, a perda de água do solo foi aumentando. Tudo concorrendo para que a planta não possa viver satisfatoriamente. Então, enquanto a gente poderia estar andando aqui numa vegetação com até 3 elementos a nível de árvore e arbusto por metro quadrado, ou seja, 20 mil elementos vegetais a nível de árvore e arbusto por hectare. Hoje a gente pode andar aqui até de bicicleta. De bicicleta não digo, mas de moto. Porque não tem árvore. São dispersas. Muito distantes uma da outra, porque à medida que o homem foi mantendo isso aqui nu, a área nua, sem vegetação, a semente desapareceu. A planta, 90% dos vegetais e arbustos daqui já não se reproduzem. Os nativos que existiram aqui. A gente vê só 2 ou 3 vegetais a nível de árvore e arbustos aqui, porque o resto já não tem condições de se reproduzir num solo que já está totalmente esgotado, que a gente vê que é um solo inclinado. E como foi mantido isso aqui durante muito tempo, passando as ferramentas, a lavoura mecânica, mecanizada, começou com o arado do trator para fazer a limpeza do terreno, como eles dizem. Depois usou também a campinadeira, o arado da campinadeira. Então isso tudo foi se acabando. A vida foi desaparecendo e aí o clima foi também sofrendo as consequências, porque a gente sabe que o vegetal, a cobertura vegetal, é o 5º elemento da natureza, tal é seu comprometimento com os elementos da natureza e ele é o 5º. Então, existem 4 elementos. Vamos tirar o fogo desse negócio. O fogo não é elemento da natureza, nem que o diabo tussa. É absolutamente estúpido alguém dizer que o fogo é um dos 4 elementos da natureza. O fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então a gente está vendo aqui como o fogo, que é usado nas coivaras, nas queimadas, destruiu isso aqui, esse solo, porque o solo é solo vivo. Quando a gente fala vivo, isso significa vida de fato. Então no solo, por exemplo, tem as minhocas, que é um inseto. No solo tem as formigas, os formigueiros. Porém, o que a gente vê aqui, e a gente repete, é que mais de 90% das plantas a nível de árvore e arbusto desapareceram aqui. E hoje só tem 3 espécies, principalmente a jurema, que é uma leguminosa e uma planta mais adaptada à nova situação climática. Principalmente com o solo que desapareceu aqui. A gente vê que é um solo arenoso. E aqui existia um solo com 1 metro de espessura em cima do subsolo. E o subsolo com 1 metro de espessura em cima do lajedo. Era isso que é a crosta terrestre. E à medida que o homem foi mantido isso aqui sem vegetação, passando o arado da campinadeira ou do trator para lá e para cá, arrancando esse solo, quando vinha a chuva, levava tudo isso aqui para assorear os riachos e, consequentemente, assorear os açudes, que antes se chamava de reservatório, porque mantinha uma reserva de água para suprir a necessidade de água do homem na época do verão, que, como a gente disse, pode passar 200 dias sem cair um pingo de chuva aqui. Mas todo ano chove aqui. E aí a gente vê o resultado dessa agricultura paleolítica, vamos chamar também de pecuária, porque na maioria dos campos de pastagem que se vê aqui, a maioria da ideia aqui era criar gado sem ter nenhum trabalho. Jogava o gado aí dentro do cercado, somente fazia a cerca para o gado não fugir, fazia um açude e está lá. Tinha que comer, para o gado comer o pasto, para o animal se alimentar, na maior parte do ano. Mas à medida que o clima foi ficando nessa situação caótica, como a gente está vendo aqui, já por conta da ação
do homem, aí não se pode mais criar gado aqui, porque na maioria do ano não existe um palito de capim aqui para o animal comer. Porque essas plantas, como a gente disse, elas vão desaparecer porque são plantas nativas que dependem do solo molhado todo dia. Ou seja, ela precisa de água todos os dias. E se na maior parte do ano não tem, essa planta não existe. E se não existe, não tem alimento para o gado comer. O homem já experimentou trazer, vamos dizer assim, o pasto, a ração de outras áreas da terra, que são mais adaptadas ao problema da escassez de chuvas, ou seja, solo seco, mas na realidade não colou, não deu certo. Tentou-se vários tipos, várias espécies de plantas que alimentam o gado, que faz parte do menu do gado bovino, que vieram dos desertos, por exemplo, mas não colou. Como foi o caso da algaroba, que é uma árvore que produz vagens, ou produzia vagens, que servia de forrageira para o gado na época da seca. A algaroba deixou de se reproduzir aqui nessa área do Nordeste, porque ela está no paraíso. Mesmo chovendo apenas 300 milímetros hoje, mas com relação ao seu berço, lá nos desertos da América do Sul, que aqui não tem deserto no Brasil, ela se dava muito bem. Mas quando chegou aqui, encontrou o paraíso. Porque aqui o clima é muito mais adequado para as suas necessidades fisiológicas, biológicas. Mas hoje a planta, a algaroba, deixou de produzir a vagem com os grãos, porque certamente uma orientação, ou seja, um mecanismo que a própria natureza impõe para que não haja concorrência entre elas, então elas não se reproduzem. Mas nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte e no Ceará, uma árvore de grande porte chamada de Sansão ou Sabiá, que tem as características da jurema, por ser uma leguminosa, tem as características da algaroba, mas é planta nativa. Então se você plantar aqui, ela vai se dar muito bem, mesmo com o clima dessa situação. Porque já é planta daqui. Como a jurema. A jurema é planta daqui, mas o animal, a maioria do gado não come a sua folha porque ela é amarga. Até trava o gosto. O gado só come em última hipótese, quando não tem nenhuma outra fonte. Mas a gente já sabe até que a jurema tem um mecanismo biológico de proteção que os índios usavam a folha da jurema e a raiz em fusão para criar um entorpecente, uma droga entorpecente. Então imagina-se que a mesma coisa acontece com o gado que vai comer essas folhas. Então nós temos a planta sabiá ou sansão, que é planta nativa do Cerrado Nordestino, abundante aqui, principalmente a partir da região de Mossoró até chegar no Ceará. É uma planta que produz muita massa orgânica e suas folhas, suas vagens, seus grãos são de excelente qualidade para a alimentação do gado. Principalmente do gado bovino, que morre todos os anos aqui de fome. E aí existe até uma música de Luiz Gonzaga que diz assim: por falta d'água morreu meu gado, morreu de sede meu alazão. Então a falta d'água aqui que ele se refere é porque não tem plantas, não tem pasto para o gado comer. Por falta d'água não tem pasto para o gado comer, ele morre de fome. E não tem água para o animal beber, o alazão, que é o cavalo, morre de sede. E a gente vê o caso aqui do tipo de captação e armazenamento de água aqui em açude, barreiro, barragem, que é um troço absolutamente estúpido, que não atende às necessidades como forma de armazenar água, porque é absolutamente contraditório.